Eu sou o professor Joel Guldenfum e esse é o terceiro de uma série de 4 vídeos sobre controle de cheias. Nesse vídeo, nós vamos ver as medidas não estruturais. Conforme nós já vimos anteriormente, nós podemos ter medidas estruturais e medidas não estruturais como medidas de controle, onde as medidas estruturais modificam o sistema através de obras de engenharia para reduzir as cheias, enquanto as medidas não estruturais, o homem tem que aprender a conviver com as inundações, ou seja, continua inundando do mesmo jeito, mas se reduz os prejuízos por medidas de convivência, que podem ser desde regulamentação do uso do solo, onde se determina que tipo de ocupação pode ter, utilização de seguros, onde o sinistro vai acontecer, os danos vão ocorrer, mas as perdas vão ser compensadas pelo pagamento de seguro, do prêmio do seguro, ou sistemas de monitoramento, previsão e alerta. Neste vídeo, nós vamos ver as medidas não estruturais, conforme já dito, sistemas de monitoramento, previsão e alerta, zoneamento e seguro contra inundações. Começando com os sistemas de monitoramento, previsão e alerta, eles são compostos por um conjunto de sistemas. Primeiro, um sistema de coleta e transmissão de informações. Nós temos que ter estações onde se mede nível d'água, estações onde se mede precipitação, e essas informações coletadas nessas estações têm que ser transferidas para um centro de processamento. Nesse centro de processamento, existe um sistema que recebe e processa essas informações e repassa para um modelo de previsão. Esse modelo de previsão, recebendo as informações de níveis a montante, as informações de chuva, faz a previsão de vazões e níveis. A partir desses níveis previstos, isso é transferido para a sociedade, a partir da Defesa Civil, e a Defesa Civil, então, planeja situações de emergência e transfere para a sociedade, havendo evacuações onde for necessário, ou sistemas de proteção, etc. Esse sistema pode fazer a previsão a partir da precipitação. A precipitação pode ser precipitação medida a montante na bacia, mas também pode ser previsão de precipitação, ou pode ser uma combinação dos dois. Então, com base na precipitação, utilizando o modelo chuva-vazão, que pode ser empírico ou conceitual, essa chuva é transformada em vazão. Alternativamente, pode-se utilizar medições de nível. E com essas medições de nível a montante, a gente tem a ideia, nós temos a noção de que vazão vai ocorrer, quais níveis vão ocorrer no ponto de interesse, e a partir desse conhecimento dos níveis se faz a previsão. Ou então, pode-se trabalhar com a combinação dos dois modelos, modelo de precipitação mais modelo de nível. Um modelo alimentando o outro e um modelo colocando informações para o outro. Aqui, então, vemos um esquema montado para a bacia de Aquariantas, onde vocês veem aí as estações fluviométricas, estações pluviométricas, estações de nível existentes. Essas estações, muitas delas são telemétricas, transmitem, então, a informação para um centro de processamento de dados. Nesse centro de processamento de dados, ele é trazido para um modelo, esse modelo, então, é utilizado para prever, utilizando, além das informações de nível também e de chuva medida, também informações de precipitação, de forma tal que se consegue, então, prever. Então, o que está aqui em linha cheia é o que foi medido até aquele momento, e essa linha tracejada é a previsão que foi feita. E aqui estão os níveis, o limiar de observação, a partir desse nível aqui tem que ficar em observação, o limiar de alerta, o limiar de inundação, né? E o limiar severo de inundação. Então, nesse exemplo aqui, se ultrapassaria o limite de observação, se ultrapassaria o limite de alerta, mas não chegaria ainda no limite de inundação. Então, a Defesa Civil estaria em alerta aqui para, a qualquer momento, emitir um aviso de inundação. Outra medida não estrutural é o zoneamento de inundações. Nessa medida, a área de estudo é delimitada
e ela é dividida em diferentes áreas conforme o risco, diferentes zonas. Então, nós vamos ter uma zona de baixo risco, uma zona de alto risco, uma zona de médio risco. Cada uma dessas zonas vai ter uma diferente capacidade, diferente planejamento para ocupação. A área de estudo ela é delimitada como uma planície de inundação para período de retorno de 100 anos, ou seja, a área que seria inundada caso ocorresse uma cheia de 100 anos, acrescida, obviamente, do canal principal. Então, toda essa área é área de estudo para onde vão ser estabelecidas as regras de ocupação. Dentro dessa área, tá, que é essa área marcada aqui como floodplain e definida, então, em cima dessa linha amarela, toda essa área daqui é a área de estudo. Dentro dela se delimita a zona de passagem de cheia. Aqui, em inglês, é o floodway. É aquela zona que tem capacidade de conduzir a inundação com período de retorno de 100 anos, de forma a não provocar impactos significativos, nem a montante, nem a jusante. Basicamente, é o curso d'água e aquela parte onde tem a inundação mais importante. Ela tem que ser mantida completamente desobstruída e não pode ter nenhum uso que não possa conviver com inundação. Só pode ter uso que possa conviver com inundação. É basicamente a zona que transmite a pior parte da cheia de 100 anos. A zona com restrições de ocupação é que está marcado como flood fringe ali, entre a linha azul e a linha amarela. O que significa isso? Ela fica inundada, mas com pequenas profundidades e baixas velocidades. Ou seja, a água fica mais parada ali ou escoando lentamente e não contribui significativamente para a drenagem da enchente. Então ela não faz parte da zona de passagem cheia. É pouca coisa, ela fica ali, ela incomoda, ela causa danos, mas ela não conduz praticamente a inundação. Muitas vezes a água fica ali, quando termina a inundação a água volta. Ela não transmite a inundação. Então a zona de passagem cheia, que é a zona anterior, ela transmite praticamente toda. O resto fica nessa parte aqui, nessa parte de zona com restrições de ocupação. É permitida uma ocupação que ela é planejada para conviver com inundações de pequenas profundidades e baixas velocidades. Então, por exemplo, se tiver uma casa, ela tem que estar com nível acima da cota de inundação de 100 anos, por exemplo. Isso permite que possa ser usada. Claro, se a velocidade for grande, pode derrubar uma pessoa, pode levar um carro, bom, aí já não serve mais, ela tem que passar para a zona de passagem cheia. E, finalmente, a que fica fora dessa zona toda. A zona de baixo risco é a que fica externa a essas linhas amarelas, externa à planície de inundação. Ela não tem, a possibilidade de inundação dela é só para eventos acima de período de retorno de 100 anos. Então é pequena, considerada baixo risco. Não quer dizer que não vai ocorrer. Pode ocorrer um evento de 200 anos. Se ocorrer um evento de 200 anos, ela vai ter danos. Então o que a gente propõe para essa zona é medidas de contingência, um planejamento de medidas de contingência que vão estabelecer quais são as regulamentações. Então, na zona de passagem cheia não pode haver nenhum uso que não possa conviver com inundação, então pode ter, de repente, o quê? Pode ter estacionamento, pode ter áreas agrícolas, pode ter, por exemplo, esportes, pode ter futebol de várzea, certo? Futebol de várzea. O que é a várzea do Rio? Justamente a área que é inundada. Então, pronto, ali tem um campo, quando chover ninguém joga, se quiser jogar, acho que seria um risco muito grande. Na outra zona se faz as restrições, né? Não pode ter equipamentos que possam ser perecíveis, não pode ter equipamentos que possam causar danos em termos de envenenamento, não pode ter... muitas vezes tem que ter proteção individual, né? Ou seja, as casas podem ter pequenas barreiras para impedir a entrada da água, tipo coisas do gênero, essa restrição de ocupação. E a zona de baixo risco não tem restrições. Como é que a gente delimita? Então, aqui um caso feito para Santa Cruz. Né? Essa região daqui é a região de Santa Cruz, esse lado aqui é Vera Cruz. Na realidade, o objetivo era estudar essa região aqui do Lago Dourado, onde se estava fazendo uns empreendimentos ao longo do Lago Dourado, temia-se que isso pudesse aumentar a inundação. Então, isso aqui é a zona com 100 anos de inundação, envolvendo os dois lados. Aqui tem esses probleminhas, mas é que, como não era a área no município de Santa Cruz, a parte de modelo médio terreno não estava tão detalhada, mas não nos afetava muito, porque o nosso problema era esse lado daqui. Então, aqui tem a planície de inundação delimitada.
foram simuladas as máximas velocidades e foram simuladas também as máximas profundidades. A partir desses mapas de velocidade e de profundidade, a partir então desses mapas de velocidade e de profundidade, se construíram os índices de perigo. Alto perigo é toda essa área em azul escuro, baixo perigo é a área em azul claro. Então, o que tiver acima de 50 centímetros de profundidade é alto perigo. O que tiver entre 50 centímetros e 25 centímetros só é alto perigo se a velocidade for maior do que 1 metro por segundo. O que tiver entre 25 centímetros, abaixo de 25 centímetros, só é perigo se a velocidade for maior do que 2 metros por segundo. Só é alto perigo se for velocidade maior do que 2 metros por segundo. E o que tiver, então, nas outras condições, é baixo perigo. Se construiu, então, um mapa aqui, onde temos, nessa região em vermelho aqui, perigo baixo, constituído por, perigo alto, vermelho, constituído por profundidades acima de 50 centímetros. Em laranja, o perigo alto, com lâminas entre 25 e 50 centímetros e velocidades maiores que 1 metro por segundo. Entre menor que 25 e velocidade maior que 2 metros por segundo não foi encontrado nada, estaria aqui em cinza, mas não apareceu nada com essa condição. E aí os outros dois, amarelo e ocre, são perigos, amarelo e salmão, são perigo baixo. Amarelo é velocidade entre 25 e 50, profundidade entre 25 centímetros e 50 centímetros, com velocidade menor que 1 metro por segundo. E o salmão é entre menor que 25 centímetros e velocidade menor do que 2 metros por segundo. Com isso, então, com esse índice de perigo, se delimita o que é considerado, então, zona de passagens cheias, que é basicamente o que está marcado em azul, que é os cursos d'água. O que foi determinado como a zona de amortecimento de cheias, que foi tudo que estaria com profundidades acima de 50 centímetros. Zona de ocupação com restrições, que foi a zona com perigo baixo, a combinação do amarelo e do salmão. E em verde, o que é uma zona de baixa propensão a inundações. Claro que isso aqui é estabelecido em função também do arruamento, etc., de maneira a poder concentrar e poder ter uma continuidade. Não dá para ter áreas descontínuas. Então, a partir daquele mapa de índice de perigo, se constrói um mapa de zoneamento de inundações. Outra forma de medida não estrutural é o uso de seguros. Então, tem série de características. O seguro pode ser público ou privado. Ou seja, ele pode ser vendido pelo setor privado ou pelo setor público, ou uma combinação entre ambos os setores. Isso tem que ser regulamentado, então, por lei. O seguro pode ser voluntário ou obrigatório. Por exemplo, que nem a gente tem, no caso de carros, que tem a parte do seguro obrigatório, pode ser, olha, se tu está em área de inundação, é obrigatório fazer seguro. Ou não. Isso aí depende da regulamentação. O seguro pode ser agrupado ou individual. Ou seja, ele pode ser como parte dos seguros das propriedades em geral ou uma cobertura autônoma para cada unidade. Ele pode ser subsidiado ou baseado em risco. O que significa isso? Baseado em risco, as ocupações, as casas, residências, as áreas que estão em área de maior risco pagam mais. As áreas que estão em menor risco pagam menos. Ou elas podem ser uniformes para todos os proprietários. Ou ainda pode existir um subsídio para as famílias que necessitam de tratamento especial. Pode também ter incentivos econômicos para comunidades ou proprietários que vinculem o seguro de cobertura a medidas de redução de risco. Ou seja, quem fizer dentro da sua propriedade ou fora medidas que reduzem o risco, pode ter uma redução no seu valor pago pelo seguro. E, finalmente, pode existir medidas de compensação pós-desastre, que são de assistência federal a desastres. Considerações sobre as medidas não estruturais, em comparação também com as medidas estruturais. Elas têm um menor custo econômico que as medidas estruturais. Em geral, têm maiores índices de garantia, né? É muito mais fácil de trabalhar por períodos de retorno maiores.
e, consequentemente, podem garantir proteção mais ampla do que as estruturais. Porém, muitas vezes elas entram em problemas que exigem transferência da população, relocação, remoção. Isso sempre é um problema. Porque as populações, muitas vezes, elas não querem sair, ou porque elas têm sua atividade econômica ligada ao local onde elas vivem, ou porque elas estão já há muito tempo lá, elas não querem sair, ou porque elas não têm garantia de que vão receber um alojamento de qualidade, ou ainda existe o problema de reocupação. Isso tem um custo político, e muitas vezes esse custo político inviabiliza a solução. Às vezes, um prefeito pode preferir fazer um dique, que vai ter uma proteção menor e pode até sair mais caro, do que retirar a população da área de risco, porque isso tem um custo político alto. Outro problema é evitar a reocupação. Se a gente tira as pessoas de lá, imediatamente tem que ser dado uso. Tem que virar um parque, tem que virar, sei lá, futebol de várzea, tem que virar alguma coisa que tenha uso, porque se não tiver uso, a população vai reocupar, ou a mesma população, ou outras pessoas vão vir e vão ocupar. Isso implica, então, necessidade de educação, capacitação, conscientização da população. E aí não é só a população, mas é a população, os tomadores de decisão, até mesmo os técnicos. Todas essas pessoas têm que saber que existem essas alternativas, como se trabalham essas alternativas. Bom, então isso foi as medidas não estruturais. No próximo vídeo, nós vamos ver como escolher entre medidas estruturais ou não estruturais. Qual é a solução a ser adotada.